Ninguém mais, ninguém menos que o rapper Oruan. Sim, Oruan retomando aí o protagonismo nas manchetes, pessoal, sempre as manchetes policiais. E dessa vez se envolvendo em mais uma confusão com ataques a agentes da polícia. David de Tarso traz o contexto dessa última encalacrada que o Oruan se enfiou. Olha, Marinho, mais uma vez, né? E por conta disso ele vai sofrer as consequências, porque ele se envolveu numa confusão quando a polícia fazia uma operação ali na casa dele em busca de um menor que teria cometido um roubo. Então ele até filmou o delegado responsável pelo caso e ainda hostilizou esse delegado. A gente tem até o trecho mostrando, né, as falas do Oruan quando teve essa operação durante a madrugada. Acho que a gente pode trazer ou pedir para o Giba colocar na tela pra gente. Favor. Delegado da Civil! Ei, Moisés! Você é covarde! Tá tudo em cima da mão! Me deixa! Uma série de palavrões, né, foram pronunciados ali contra o delegado que estava à frente dessas investigações. E agora, por conta disso, a polícia reagiu, disse que ele vai ser indiciado por tráfico, associação para o tráfico de drogas, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e também desacato. No momento que estamos de volta também recepcionando os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio, tema da vez aqui do palco do Morning Show, rapper Oruan novamente reincidindo aqui em desrespeito, desacato e cuspindo marimbondos e palavras de baixo calão aí às autoridades, a policiais, e é alvo de uma investigação por associação criminosa. Essa acho que está fácil de provar, sejamos sinceros. Agora, delegado Gustavo Mesquita, aqui que é o problema, né? Essa narrativa, esse discurso que ele tenta erguer de vítima da sociedade ou de realmente o alvo aí desse sistema opressor, realmente não se sustenta um peteleco na medida que é tão reincidente, é tão recorrente e é tão flagrante o desrespeito dele à sociedade e também, principalmente, à polícia e às autoridades constituídas, né? Assistir a fatos como esse, mais uma vez protagonizado por um bandido de microfone, que não é artista, me recuso a chamar cidadão como esse de cantor, rapper, seja lá o que for. É um bandido de microfone que usa o seu microfone como escudo de facção, com palco e plateia, que bate palma para a ignorância. É verdadeiramente mais um tapa na cara do povo honesto, trabalhador, cumpridor das leis brasileiro. Quando o Oruan desafia o delegado de polícia, não é o delegado de polícia que está sendo desafiado. É o Estado de Direito, é a justiça, é a sociedade brasileira que cumpre as leis. Quando depois disso, de praticar pelo menos 5 crimes, ele vai, onde está agora, lá no Complexo do Alemão, se vangloria de ser filho de um criminoso condenado, se vangloria de ser faccionado, assumindo ser membro de facção e desafia toda a polícia a buscá-lo, ele está desafiando a justiça e está se declarando como inimigo do Estado de Direito. Agora, até quando a gente vai assistir a fatos como esse, de braços cruzados? Inclusive sob o beneplácito aí de parte da mídia, da própria política, que enxerga nesse tipo uma espécie de resistência, uma espécie de cultura, de comunidade. Eu digo, considerar isso, cultura de comunidade, é reduzir a zero, é jogar na lata do lixo, é nivelar por baixo a cultura de comunidade, que existe sim, o rap, o funk, seja lá o que for, que tem que ser respeitado, mas isso aí é bandido de criminoso, que se esconde atrás de um microfone, com plateia, muitas vezes dado pela própria mídia, pela própria imprensa. Isso aí tem que ser combatido, não dá para admitir. E não dá para deixar de fazer um paralelo também com o que a gente assiste hoje, com relação a um ex-presidente, o Bolsonaro, que está tendo a sua liberdade cerceada, está usando tornozeleira eletrônica, e dentre tantos outros excessos, por talvez questionar decisões judiciais. Então, enquanto a gente assiste pessoas sendo perseguidas por questionar decisões judiciais, a gente assiste a criminosos, faccionados, como Oruan, desafiando toda a justiça, podendo usar as redes sociais, sem tornozeleira eletrônica, e lá rindo de toda a sociedade brasileira, o que é um completo escárnio, um absurdo. E o lugar do Oruan, pessoas como ele, é dentro da cadeia. E a ele, assim, tem que ser aplicado todo o rigor da lei. Cada caso é um caso, a gente está diante daqui. As imagens não nos deixam mentir, tão flagrantes aqui para quem quiser ver e tomar a própria conclusão. Mas sejamos sinceros aqui, a minha querida audiência. Eu vou acionando o Mano Ferreira logo depois. O Oruan não é herói,
não é vítima, não é exemplo para ninguém, muito menos para a meninada negra, pobre, preta, parda, que tenta fugir do achaque, das garras das facções criminosas em busca de um mínimo de dignidade e de oportunidade, e ele ostentando todos os privilégios, ou seja, confundindo liberdade artística com liberdade para debochar e desrespeitar a lei e as autoridades constituídas, o que é reincidente, por detrás dos blindados, ostentando seus cordões e todo o privilégio que ele conseguiu conquistar através do público que recompensou ele regiamente pela arte dele. Então, eu acho que aqui é o sujeito que confunde a liberdade artística com a capacidade de só debochar completamente da lei. A estrutura narrativa, Marinho, é muito interessante, né? Porque o Oruan se coloca como um perseguido pelo sistema que está, portanto, combatendo a injustiça. Parece familiar, né? Ontem eu disse que quem desafia e desrespeita a polícia se comporta como bandido. Eu lembrei dessa fala justamente trazendo esse caso, mano. Exatamente. Se aplica, eu repito o que eu disse ontem. Ontem eu falei me referindo a Eduardo Bolsonaro. Hoje eu falo me referindo a Oruan. Quem desafia a polícia se comporta como bandido. É possível, é legítimo que alguém tenha eventualmente questionamentos sobre a legalidade, a correção, a proporcionalidade de atos do Estado e até mesmo do sistema de justiça criminal. Seja o Eduardo Bolsonaro em relação ao seu pai, seja o Oruan em relação ao seu pai. Uma coisa é você ter questionamentos, outra coisa é você desafiar e desrespeitar a polícia e as instituições. Assim, não é um comportamento democrático, é um comportamento de bandido. Bom, o Oruan parece não ter aprendido nada com as polêmicas anteriores, né, David? E segue explorando essa narrativa do oprimido pelo sistema, enquanto ele vai aí ostentando os seus privilégios conquistados justamente num país que ainda permite que artistas enriqueçam vendendo essa estética da criminalidade e, ao mesmo tempo, enfim, como se fosse resistência, né, às autoridades. O que, enfim, não fica de pé, sinceramente. Um rápido comentário, a gente segue adiante. Não, a resistência de verdade foi ao cumprimento de um mandato, porque você arremessar pedras contra policiais e com a prerrogativa de que, estou gravando tudo, como acontece não só com o Oruan, mas em muitos casos nas periferias de todo o território nacional, isso dá um aspecto assim de que, olha, vamos criar legitimidade filmando aqui, convocando os seguidores, como ele fez. O Oruan já abriu uma live imediatamente, falando, os policiais estão aqui em frente à minha casa, então estou convocando a tropa aqui para me ajudar, porque é você realmente chamar as pessoas para que você possa atacar a polícia. E quando você ataca a polícia, ataca o Estado, a instituição como um todo. Então, realmente, punições severas precisam ser tomadas em relação a isso, porque a partir do momento que a gente descredibiliza a polícia, a gente está descredibilizando a nós mesmos.